Quando tinha 10 anos, minha mãe contava histórias de terror sobre pessoas das sombras. Eu ficava apavorado com os detalhes mais sombrios sobre cada acontecimento macabro que tinha nessas histórias. Toda noite de sexta-feira 13, ela me contava sobre como as sombras tinham vida própria. Eu ficava apavorado com o escuro e com o sobrenatural. Mas uma coisa que ela sempre dizia para mim era de que você não deve acordar enquanto a sua sombra está te observando. Eu ficava com medo, mas ao mesmo tempo curioso sobre isso. Existia um vídeo no YouTube que falava sobre o porquê você não deve olhar para a sua sombra durante a noite. Era um vídeo de 12 minutos, onde o final da história, o protagonista morria de uma forma cruel. Desde aquele dia, eu ficava com medo disso acontecer comigo. Muitas das vezes, ficava até as 4 ou 5 horas da manhã acordado. Lembro que na semana passada, após um longo dia de escola, eu estava na minha cama, assistindo o YouTube. Foi quando ouvi um sussurro de alguém dizendo: "Ele te observa enquanto você está assistindo esse vídeo." O susto foi tão grande que eu acabei derrubando meu celular após isso acontecer. Foi quando vi que simplesmente minha sombra tinha desaparecido. Mas como isso era possível? Após isso, percebi um vulto sombrio que estava me observando de trás do meu espelho. O meu grito foi tão alto que minha mãe foi correndo até o meu quarto. "O que aconteceu?" ela disse. "Mamãe, vi um vulto preto que estava me observando." Eu disse a ela. Ela me disse para ficar calmo e falou para mim continuar assistindo no meu celular. Após tudo isso acontecer, já era de noite. Então, fui jantar com a minha família. Quando chegou a hora de dormir, senti alguém tocar nos meus pés. A temperatura do meu quarto começou a cair muito após isso. Depois disso, vi uma sombra negra que estava me observando na porta do meu quarto. Ela me encarava fixamente. Seus olhos eram brancos, sem nenhum tipo de vida. Foi quando ouvi 3 batidas na janela. Eu tomei um susto tão grande quando vi minha mãe com o pescoço cortado. Entrei em desespero quando vi essa cena. Tentei conter meu choro, mas não adiantou. A cena era muito bizarra. Após isso, vi minha mãe indo em direção ao meu quarto, perguntando se eu estou bem. Então, disse a ela: "Mãe, eu vi a senhora de trás da janela com o pescoço cortado." Então, ela me responde: "Como assim, meu filho? Não tem ninguém na janela." "Olha, tente dormir. Caso você precise de algo, é só me chamar, ok?" Após isso, ela saiu e me deu boa noite. Quando estava dormindo, senti novamente alguém tocando em meus pés. Tentei não gritar para não chamar a atenção dos meus pais. Foi quando ouvi uma voz dizendo as seguintes palavras: "Não adianta ter medo. Isso nos alimenta muito." Fiquei debaixo do cobertor, com os olhos fechados, tentando não olhar para o que estivesse ali. De repente, ouvi passos pesados, vindo em direção à minha cama. Fechei meus olhos e comecei a rezar muito para que nada de ruim aconteça comigo. Foi quando ouvi um rosto pálido me olhando fixamente, com um sorriso assustador.
Ele estava falando frases desconhecidas enquanto sorria. Isso é muito bizarro. Então, o rosto pálido começou a vomitar um líquido viscoso preto, enquanto continuava falando frases desconhecidas. Ouvi batidas fortes no meu lado esquerdo e, ao mesmo tempo, ouvi sussurros assustadores vindo de algum canto do meu quarto. Ao sair debaixo do meu cobertor, vi a minha sombra parada, me olhando fixamente. Fiquei em choque quando vi minha sombra fazendo gestos ameaçadores enquanto falava algo que eu não entendia. Fechei os olhos e, nesse momento, ouvi uma voz dizendo as seguintes palavras: quando mais você fica com medo, é mais um motivo para a morte te alcançar. Fiquei novamente debaixo do cobertor, tentando fazer com que tudo aquilo que está acontecendo seja apenas imaginações da minha cabeça. Mas infelizmente, isso era real. Quando saí novamente debaixo do cobertor, vi a minha sombra parada me encarando fixamente ao meu lado. Ela me olhava como se estivesse querendo falar algo para mim, quando de repente a sombra disse o seguinte: fique tranquilo, garoto, não vou lhe machucar, apenas aceite que nesse mundo você não está sozinho. Foi nesse momento que a sombra mostra um par de mãos com dedos afiados. Suas mãos passavam no meu pescoço, e foi nesse momento que a sombra havia simplesmente desaparecido na minha frente. Após isso, escutei barulhos vindos do corredor perto do meu quarto, e nesse momento vi a silhueta de uma sombra negra vindo em minha direção. Era minha mãe me encarando fixamente nos olhos. Então ela foi até mim e disse o seguinte: está tudo bem, meu filho? Respondi para ela: mãe, estou com medo. Minha sombra está me encarando fixamente enquanto estava falando comigo. Com um tom calmo, ela disse: não se preocupe, meu filho. A sombra que te visitou era apenas o diabo tentando levar a sua alma. E você que está me assistindo, veja se não tem algo de estranho no seu quarto. Veja, pois pode ser o diabo tentando levar a sua alma.